Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Puff. Gente, marcas de fabricantes de tabacos para cachimbo e de cachimbo, do próprio cachimbo. Ah, são muitas, viu? Putz, tem bastante, tem bastante. Olha, algumas são muito famosas. Outras, nem tanto, né? Mas eu acho que tanto as famosas quanto as menos famosas têm sua história muito pouco conhecida, sabe? Sobretudo por aqui, entre a gente, aqui no Brasil, sabe? Como vocês sabem, eu gosto de conhecer a história dos fabricantes, né? Seus princípios, valores. Eu sempre procuro isso. E esse conhecimento me ajuda muito a apreciar o cachimbo que eu tô fumando, o tabaco que eu tô fumando, me ajuda bastante, sabe? E você? O que você acha? Você quer conhecer um pouco delas? Quer? Bom, eu vou começar uma série que eu chamei de marcas, série de marcas. Com uma tabacaria muito conhecida nos Estados Unidos, muito, que é a Watch City Cigar Company. Vamos ver? Gente, aqui no canal Golden Puff, eu procuro sempre abordar um pouco sobre o fabricante, sabe? Da mistura do tabaco, o fabricante do cachimbo, que é tema de algum vídeo que eu faça, né? Procuro mesmo. Essas informações sobre o fabricante, né, sobre quem produziu, me ajudam muito a conhecer o produto, a ampliar melhor a minha degustação, sabe, do que eu tô aproveitando, tanto do cachimbo quanto do tabaco. Eu acabo tendo interesse, confesso, em conhecer a história desse fabricante, os conceitos que ela tem, os processos de produção e por que não dizer, dos seus produtos, né? Porque eu acabo tendo em mãos efetivamente. Então, além de matar a minha curiosidade, eu entendo que esse conhecimento ele me permite ampliar assim, o meu mundo de degustação, sabe? Eu pergunto a vocês têm a mesma curiosidade? Tem? Bom, assim, analisando o feedback que eu recebo de alguns inscritos do canal, muita gente se interessa em conhecer, em ter ideia, né? Conhecer um pouco sobre essas curiosidades, vamos dizer assim, né? E então eu resolvi, ao invés de fazer como eu tenho feito, né? De colocar um resuminho sempre junto com cada vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo onde eu vou procurar ser um pouco mais, dar informações um pouco mais completas sobre esses fabricantes, né? Então, como eu falei, eu vou tentar trazer história, vou tentar trazer assim a localização, onde fica a empresa, né? Os conceitos que ela tem, os valores, os processos de produção, quando eu conseguir achar, os produtos que fabricam, qual é o site e outras informações que eu porventura tenho aqui, eu vou partilhar com vocês. O que eu posso dizer? Gente, não é um trabalho fácil. Sabe por quê? Porque as informações do nosso hobby, é incrível, são ralas, são muito ralas e muito esparsas. Não sei por quê, mas são difíceis, sabe? A bibliografia impressa, gente, eu tenho uma boa biblioteca sobre cachimbos e tabacos aqui comigo, né? Impressa, fora eletrônica. Tem livros da Peterson, da Savinelli, da Castello, mas, gente, tirando esses que tem uma bibliografia impressa, o resto é difícil de achar informação, sabe? Você acha muita coisa, ainda como eu falei, né, de forma esparsa, de forma bem, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui.
Na internet, claro. Você acha, às vezes, no site da própria empresa, a empresa tem lá uma página com uma breve descrição sobre o que ela faz, e você acha muita coisa nos blogs. Então, é um trabalho assim meio árduo para achar, porque às vezes está num comentário, às vezes está numa observação, faz referência a um recorte de jornal, né? E, enfim. Então, o que eu falo, né? E além do fato de tudo isso tá em língua estrangeira, o que para muita gente pode ser problema, né? Por exemplo, se for alemão, para mim é difícil. Então, assim, como esse conhecimento me interessa, porque me contextualiza melhor no que eu estou consumindo, eu procuro sempre ir catando essas informações, nos lugares você tem mais, nos outros menos, num você tem um detalhe, num você tem uma referência, e fico fazendo um compêndio para mim, né? Que é o que eu quero partilhar com vocês. Então, assim, muito embora eu pense que esse conhecimento sobre esses fabricantes não seja lá imprescindível para você apreciar seu cachimbo, tampouco seu tabaco, eu acho que ele te joga, ele te amplia o teu mundo, sabe? E te permite contextualizar até mesmo o valor que você está dando para esse produto, né? O valor que você paga por ele. Eu acho que te amplia essa noção. Pelo menos eu penso assim. Bom, eu faço isso para quase todos os meus hobbies, sabe? Eu gosto de vinho, eu estudo quem é o produtor do vinho, onde que é o terroir e tal, e não via por que não fazer isso com o cachimbo e sobretudo com o tabaco, as misturas de tabaco para cachimbo. Então, como eu faço, eu quero partilhar com vocês, e vou partilhar uma série que começa com esse vídeo. Então, vem muitos outros por aí, e espero que essas informações continuem contribuindo e entretendo vocês que assistem o canal, né? Bom, então vamos falar sobre essa primeira, que é a Watch City Cigar. Mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! Gente, Watch City Cigar Company. Olha, não é somente mais um site bacana por aí na internet, sabe? Não é, não. É uma loja real que vende charutos, vende cachimbos, vende misturas para cachimbos e outros tantos produtos vinculados ao nosso hobby, né? Ao tabagismo de um modo geral. Então é uma loja real. Ela não é lá muito antiga, sabe? Mas é uma loja real e muito conhecida. Ela foi fundada em 1996 por um cara chamado Dan DeCecca. E ele fundou essa tabacaria na cidade de Waltham, no estado de Massachusetts, que é no nordeste dos Estados Unidos. E essa cidade, Waltham, ela era conhecida como Watch City. Por que ela era conhecida como Watch City? Porque ela era a sede de uma famosa fabricante de relógio de bolso. Ela foi muito famosa até os anos 50, por aí, né? Até os anos... Sim, até metade do século XX, quando se usava mais, né? Era um relógio muito famoso. E essa empresa que fabricava esses relógios, então chamava Waltham Watching Company. Daí porque o Dan DeCecca nomeou a tabacaria dele como Watch City Cigar Company. E uma curiosidade que eu vi, eu acho interessante isso, né? Que ele foi muito questionado quando ele abriu a tabacaria, porque as pessoas falam para ele: pô, meu, você vai se aventurar num negócio de tabacos num estado como Massachusetts, que é um dos estados anti-tabagistas dos Estados Unidos, é um estado cujo imposto é muito alto. Hoje, para vocês terem uma ideia, é 40% o imposto sobre o tabaco no estado de Massachusetts. Bom,
sei lá. Ele falou, vou tocar a minha empresinha, não enche. E tocou. E em 2 anos depois, além da de Waltham, ele abriu uma maior, numa cidade muito próxima ao Waltham, e próxima também a Boston, né, que é a capital do estado, do Massachusetts, que chama-se Framingham. E ele transferiu para lá a sede da empresa, né? E Boston é um centro, assim, no Nordeste dos Estados Unidos, é muito fácil chegar lá, né? Bom, como está muito próximo a Boston, né? Eles acabam colocando na logomarca dele que eles são Bostonians, eles são pessoas de Boston, mas são amigáveis, né? O povo de Boston é conhecido como, não acho que é muito bem verdade, é um estereótipo isso na minha opinião, mas é conhecido como um povo assim rude, prepotente, sabe, meio arrogante. Porque lá eles têm muitas coisas, eles têm muitas instituições, eles têm muita cultura, é uma das cidades, uma das regiões mais antigas dos Estados Unidos, então, mas eles não são bem legal assim, é um povo bem legal, conheço lá a região, é bem bacana. Bom, em 2008, o Dan DeCecca estava para se aposentar, a bicha estava velhinha e tal, e daí ele vendeu a Watch City Cigar para um cara chamado Mr. Patel, né? Um cara chamado Keddy Patel. E o Keddy Patel, ele transformou a Watch City Cigar, sabe? De uma tabacaria regional para algo muito conhecido nos Estados Unidos, muito respeitado lá como tabacaria, sabe? Não só na área de misturas para cachimbo e produtos para cachimbo, mas sobretudo na parte de charutos. Eles são muito importantes. Eu não creio, para os charuteiros que estão assistindo esse vídeo, que ele tenha nenhum vínculo com o Patel, sabe? O Rocky Patel. Eu creio que não. Patel me parece que é um sobrenome meio comum do pessoal de origem da Índia e tal. Eu não creio que eles tenham vínculo. O Rocky é da costa oeste, né? E o atual dono da Watch City é de Boston, é da costa leste, né? Não acredito que eles sejam parentes, não. Mas o Keddy Patel colocou o Danny Patel, que é o sobrinho dele, para tocar os negócios da Watch City Cigar e tornaram, como eu falei, a Watch City Cigar uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, assim, em termos de números, aproximados, claro, né? Eles têm mais ou menos 1.200 tipos diferentes de charutos à venda na loja. Cachimbo, o estoque médio da Watch City Cigar é de 1.500 peças. Eu não sei quantas marcas ele trabalha, mas das marcas que ele trabalha são 1.500 peças de estoque médio. Então você vai lá, não tem como não comprar um cachimbo, né? Não tem, não vai conseguir. 1.500, você vai ver, você vai ficar doido. E ele tem também tabacos para cachimbo, né? Além de outras coisitas mais. Mas os tabacos para cachimbo, ele vende dos produtores aí comuns que a gente conhece. Mas eles têm também as próprias misturas deles, que são muito renomadas, são muito apreciadas pelos cachimbeiros norte-americanos. Essas misturas para cachimbo, elas são mais ou menos umas 35 misturas de produção contínua. Tem coisas especiais, mas essas 35, elas estão sempre rolando aí, se não o ano inteiro, pelo menos tem 1, 2 vezes por ano lotes dessas misturas, sabe? E elas vão desde aromáticas, passando por vapors, virgínias puros, straight virgínias, né? Tem balcânica, tem inglesa, tem o horizonte, o range todo de
de misturas para tabaco, né? Enfim, eu não me lembro agora, mas acho que tem todos os principais tipos, vamos dizer, que a gente normalmente consome, né? O objetivo, segundo o Patel, né, o presidente da empresa, o objetivo da Watch City Cigar, em termos de misturas, é conseguir produzir misturas de qualidade, sabe? Ele está muito mais preocupado com a qualidade. Ele não tem, ele declina isso em um comentário que eu vi, ele não tem interesse que as misturas dele sejam comercializadas nos Estados Unidos inteiro, não é a preocupação dele, tampouco no mundo. Ele quer que as misturas dele tenham altíssima qualidade e são destinadas para um público que aprecia a qualidade. Né? E ele fala também, em algum momento, que isso é um gargalo sério para eles, essa questão da qualidade. Porque a maioria dos tabacos que a Watch City Cigar usa para fazer essas misturas, as misturas dela, obviamente, né, são originárias lá do Old Belt, lá Carolinas, aquela região mais ao sul, lá da costa leste, né? E eles, a Watch City Cigar, só pode trabalhar com tabaco já processado, sabe? Ela não pode nem plantar a folha, nem pegar a folha crua e pôr lá para secar, fazer um processo desde o zero. Ela já tem que comprar o tabaco, vamos dizer, já fornecido pelo fazendeiro, vamos dizer assim, né? Pelo produtor do tabaco, efetivamente. Então elas não podem plantar o tabaco, elas não têm essa autorização para fazer isso lá no estado de Massachusetts. Como eu falei, devido às restrições que o estado tem sobre a questão de tabaco. E essas restrições não são pequenas, gente, porque o estado de Massachusetts, por exemplo, você não pode, dentro do estado, e nem para fora do estado, mandar tabaco aromático, por exemplo. É banido do correio. Você não pode ir lá comprar por... Eles não podem mandar o tabaco para o próprio estado se ele for aromático. Acho que para outro estado até consegue, mas para o próprio estado não. Então teria que comprar, o próprio cara do estado teria que comprar, teria que ir até Waltham ou até Firmenich para comprar um tabaco se ele gosta de aromático. Agora, o forte da Watch City Cigar não é misturas para cachimbo, não é. O forte dela é charutos, né? E eu acho que a maioria das tabacarias acaba tendo como principal produto o charuto, né? Porque eles falam lá que, além deles venderem muito mais charuto do que mistura para tabaco, né? Mistura de tabaco para cachimbo, eles falam que o charuto tem um preço muito maior, e tem mesmo, é muito mais caro, né? E que a margem no charuto é muito maior do que a margem na mistura de cachimbo, né? De tabaco para cachimbo. Que as misturas de tabaco para cachimbo tem uma... sei lá, eu não tenho números, mas é o que ele diz, que é muito apertada a margem, né? Você ganha muito pouco, e o volume também não é lá aquele, né? Então não é um produto assim que tem uma contribuição marginal muito relevante. Eu penso, pelo menos, o que eu entendi do comentário dele, né? E tem outras questões que ele aponta que são delicadas, porque eles já fazem muitas produções específicas, né? Muitos small batch, né? E ele fala que não é só para ter um produto diferente, né? Ele fala que muitas vezes eles têm que aproveitar tabaco, o final de tabaco que eles têm lá. E então eles acabam criando produtos específicos, né? E eles ainda fazem, além dos small batch, eles chamam lá de micro small batch, né? Ou micro batches, como eles chamam. Micro batches. E ele diz que são mais restritos ainda, né? Que fica produtos muito restritos. Então é duro de você manter essas produções desses tabacos em continuidade, né? O que limita muito o trabalho deles.
ele fala ainda que isso aí também tem um problema. Isso não é o Patel que fala, quem fala é o Quintiliano. E ele fala ainda que isso é um problema, porque antigamente eles avisavam que estavam fazendo determinado small batch, né? Lá uma produção, um tabaco que eles acham bacana, por exemplo, o Simply Red, né? E aí o que acontecia? Em 1 hora, meia hora, acabava a produção inteira. E era um puta rolo, porque nego ligava, pô, mas não tem pra mim, eu sou consumidor aí e tal. E acabou o tabaco, acabou, literalmente acabou, vendeu tudo. E daí eles foram descobrir que o cara lá entrava, ele no site comprava tanto, o máximo permitido. A mulher entrava com outro nome, mas mesmo endereço, comprava tanto, o máximo permitido. O sobrinho, o primo, tal, todo mundo ia lá para esse cara e comprava quase um monte lá da produção. Então eles até acabaram com esse troço. Eles agora só colocam no site quem quiser que olhe lá e se programe para comprar os tabacos, porque eles são muito procurados. Então eles têm esse gargalo, sabe? É uma coisa que preocupa tanto o Patel quanto o Quintiliano sobre o futuro da Watch Series 5. Bom, e por falar em Quintiliano, o Quintiliano é o Ernie Q, né? Ernie Q. E esse Q é Quintiliano. Quintiliani. Estou chamando ele de Quintiliano, mas é Quintiliani. Bom, então o Ernie Q, que é o blender atual, já tem até algum tempo, é o blender atual da Watch Series Cigar, né? Ele cuida também da parte de comércio eletrônico, ele cuida de outras partes lá, ele é meio que gerentão lá, o chefão lá. E ele cuida de outras partes da empresa, né? E o Ernie Q, ele era, antes de trabalhar na área antes de trabalhar na Watch Series Cigar, ele era fotógrafo profissional. Gente, hoje é domingo. Os caras de moto, eles passam longe, mas é tanto barulho. Então tô dando uma enrolada aqui pra essa turminha ir embora com as motocas deles. Olha lá. Cara, ele mais acelera do que anda. Puta que raiva. Bom, então como eu tava falando, né? O Ernie Q era fotógrafo profissional e ele começou a fumar cachimbo nos tempos de faculdade, sabe? E quando ele ingressou num clube de cachimbo que tem lá em Boston, chamado Sherlock Holmes Pipe Club. E ele começou a fumar o quê? Aromáticos. Foi o começo dele, foi fumando os aromáticos. No Sherlock Holmes Pipe Club, já conhecendo gente que estava um pouco mais estava mais tempo no hobby, né? Ele foi apresentado aí aos fundamentos do cachimbo, do tabaco e tal. E ele foi apresentado também aos tabacos Dunhill, que ele não conhecia. Olha, isso eu estou falando começo dos anos 2000, ele não conhecia os cachimbos, os tabacos Dunhill. Ele ficou muito impressionado com a qualidade dos tabacos. E ele diz gostar até hoje das misturas Dunhill, sabe? Ele diz que ainda gosta demais. Eu acho que não é só ele, né? Bom, quando ele começou a trabalhar na Watch Series Cigar, ele disse que foi lá porque ele estava teso, né? Ele estava duro, ele não tinha um centavo no bolso. Daí que ele acabou caindo lá. E ele foi aprendendo as coisas, né? Obviamente, trabalhava lá, ficava lá o dia inteiro e foi aprendendo as coisas meio que na marra, né? E foi aprendendo com o antigo blender que tinha lá, que ele não conta quem é, o nome do cara. Ele foi aprendendo começando a aprender as misturas, né? Como combinar os tabacos, né?
E aí ele demonstrou rapidamente um talento assim grande para isso, né? E aí ele foi nomeado deram lá a incumbência para ele de fazer os blenders da Watch City Cigar, mas respeitando estritamente as receitas que tinham e as receitas solicitadas pelos clientes da loja, sabe? Então ele tinha que pegar a receita do blender mais experiente, copiar igual, fazer igualzinho o cara fazia, ele não podia criar nada. Aí ele já estava até meio de saco cheio, pelo que eu entendi, sabe? Tava lá, só reproduzia os troços, ele estava meio cansado, e daí até ele resolveu voltar para fotografia, voltar a trabalhar na área de origem dele, mas daí o DeCecca, isso na época do DeCecca, falou para ele, quanto você quer para ficar? É tanto, pode ficar, pode abrir mão, você vai continuar aqui. Bom, aí, dinheiro na mão, né? Ele falou, começou a trabalhar mais e tal, e as misturas dele foram evoluindo, sabe? Ele foi aprendendo mais, ele foi tendo mais liberdade para produzir as misturas, e muitas delas ele ganhou autorização para fazer consoante o próprio gosto dele, né? Consoante as próprias preferências que ele tem ou tinha na época em termos de tabaco, né? E muitas com lataquia, que ele gostava demais do lataquia, que entendi que não era um tabaco que era muito usado nessa época por eles lá, né? Por eles da Watch City Cigar. E ele começou a introduzir o lataquia nas misturas, né? Bom, mas aí no final das coisas, a coisa deu meia volta, falaram para ele, não, bichão, você vai fazer as misturas que o pessoal gosta, né? Pois é a clientela que manda. E ele chegou à conclusão que essa máxima é uma verdade, né? Ele falou, ó, tem que fazer o que os caras querem comprar, não adianta fazer o que eu quero vender. Mas aí ele foi caminhando e o trabalho dele foi evoluindo demais, a ponto dele ser considerado um dos grandes blenders norte-americanos. Mas ele, e eu não acho que é falsa humildade, não, ele não se considera um master blender, sabe? Porque ele fala assim, ele se considera alguém que está disposto a aprender com as críticas que o mercado traz, sabe? Com as sugestões dos clientes. Eu achei isso muito legal dele, sabe? Porque ele tem essa humildade, né? De falar, pô, eu faço bem o que eu faço, mas se tiver alguém que me dê uma sugestão, eu quero aprender, quero fazer melhor. Eu achei bem legal isso nele. Não sei se isso lá é muito fácil de achar nas pessoas, mas ele, pelo menos, eu não conheci ele pessoalmente, mas em tudo que eu vi, assim, me pareceu muito honesto, sabe? Me pareceu muito franco. Ele tem uma coisa que eu achei legal, isso eu também li em alguma entrevista dele, que ele gosta de dar nomes para as misturas, né? Então todas as misturas da Watch City Cigar tem nome, né? Você vai ver nos produtos, você entra lá no site, você vê que todas elas têm um nome, ele inventa um nome. Ele fala de uma mistura que eu achei interessante, que ele fala de uma mistura que ela chama-se None of Your Business, né? Nada com o seu negócio. Mas a ideia inicial não era none of your business, era it's not your business. Que não enche. Então imagina você chegar na loja, lá na Watch City Cigar, e falar, e essa mistura aqui? It's not your business. Não ia ser legal, E essa mistura aqui, não enche. Não ia ser legal, né? Então ele mudou para uma coisa um pouco mais suave, né? E tem uma outra que eu achei engraçado, que ele queria chamar de Old Fart, né? Fart, para quem não sabe, é pum, né? E Old Fart não é pum velho, é aquele seu conhecido pum, sabe? Você é um renomado peidorrento, se é que pode usar, se é que existe essa palavra. Então, imagina, de novo, né? Imagina, você chegando na loja, o que é essa mistura, o que é? É seu Old Fart, seu velho e conhecido pum. Não ia ficar bom, né? Bom, mas ele dá nome para todas as misturas, tem os nomes mais legais, aí nas resenhas do canal tem. Eu
conta um pouco o que são os nomes. E ele tem uma outra coisa que eu particularmente gosto muito, que ele fala sobre os matches, né? Que o mercado tem essa coisa, né, de criar matches, criar tabacos que remetam ao Sobranie, que remetam ao My Mixture 965, que remetam ao Elizabeth Mixture, que remetam, sei lá, o tabaco que você achar bacana, um tabaco antigo que era muito famoso. Aí ele fala que, na opinião dele, quando você faz um match, quem está experimentando não deve ter em mente que aquele tabaco é igual àquele tabaco paradigma, né? O tabaco que ele foi, abre aspas, que ele está imitando. Mas ele deve considerá-lo como apenas um semelhante, né? Que esse tabaco novo deve trazer tão somente lembranças do que era aquele tabaco antigo, né? Porque muitas das vezes eu mesmo confesso, às vezes me frustra a match do Balkan Sobranie, não tem nada a ver com o Balkan Sobranie, pelo menos do Balkan Sobranie que eu conheço. Lembra, mas não é igual. Então, ele fala que as pessoas não podem ter essa frustração de querer um match que seja exatamente igual, né? E ele diz isso, a opinião dele é que ele fala, olha, é impossível você conseguir isso, é impossível. Por que é impossível? Porque é impossível ter um tabaco exatamente igual ao outro, sabe? Você pode ser que o tabaco tenha vindo de outra região, né? O terroir é diferente onde foi produzido o tabaco, a colheita foi diferente, o método de produção foi diferente. Então ele fala que é muito difícil você reproduzir exatamente o que era um tabaco feito, por exemplo, um tabaco feito há 50 anos. É quase impossível. Então, por isso que ele fala, o que se consegue é que esse tabaco novo que você está experimentando te remeta àquele tabaco antigo que está fazendo referência. Mas igual não vai ser nunca. Eu concordo muito com o que ele fala, eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal, sabe? Você vai experimentar um tabaco que se diz match, sabe? Não dá para ir com essa expectativa que o tabaco é igual, não dá. Por quê? Porque, gente, o tabaco é uma coisa viva, né? Depende de muitos fatores, né? Como o vinho. Você pega um vinho, eu gosto bastante de vinho. Você pega um vinho feito com a mesma uva, o mesmo terroir, o mesmo método de produção, só que o vinho, a uva foi colhida 3 anos depois do que a uva que foi feito o vinho anterior. Gente, é fácil você notar que não é a mesma coisa. Tem as mesmas características? Tem. É igual? Não. E é mesma uva, mesmo terroir, mesmo produtor. Mas o vinho não sai igual. Porque choveu mais, porque choveu menos, ou porque aconteceu isso, teve mais sol, teve mais lua, teve mais isso, teve mais aquilo. E eu penso que o tabaco sofre da mesma coisa, né? São muitos fatores que influenciam o tabaco para cachimbo. O tabaco, de um modo geral, eu penso, pelo menos cachimbo e charuto, eu penso que influencia muito, né? Bom, uma outra coisa que o Wernicke diz, aí eu não acho que foi ele, mas ele diz que é um dos, vamos dizer assim, um dos idealizadores é de um corte chamado Crumble Flake, que ele faz um cake, né, com tabaco, onde ele faz, eu acho bem interessante esse método, ele faz folhas inteiras com uma camada de folhas inteiras, uma camada de folha picada, uma camada de folha inteira, uma camada de folha picada, e depois ele faz um cake grande, e daí ele fatia em fatias compridas e grossas, sabe? Deixa eu pegar um aqui, ó. Olha só, se vocês assistirem as resenhas dos tabacos específicos da Watch Series Cigar, tem muitos com esse formato. Olha a grossura que é, tá vendo? Ó,
Esse daqui tá quebrado, olha só. Olha o tamanho que era isso, né? Então eu acho muito legal. E são super fáceis de você desmontar e colocar no cachimbo, sabe? Basta você apertar o dedo assim, eles já esfarelam, né? Então ele diz que ele é um dos caras que introduziu vamos dizer assim, esse novo corte, né, de tabacos. É um corte, um método de produção também, porque tem as folhas inteiras, as folhas picadas, desse novo corte de misturas para cachimbo que ele acha que potencializa muito os sabores. Bom, e assim, só para completar um pouco o pensamento do Ernie Kiel, né? Que é um cara muito respeitado, ele diz assim que ele considera a Watch City Cigar uma house blend, quer dizer, como se fosse uma boutique, né? Ela não é uma Cornell & Diehl, não é uma McBaren, não é uma STG, né? Ela é uma boutique, que ele chama de house blend. E ele fala que nos próximos 10 anos eles vão enfrentar muitas dificuldades, né? Até, vamos dizer assim, os anos 2030 e alguma coisa, eles vão estar passando por grandes dificuldades. Ele fala por quê? Porque a qualidade do tabaco norte-americano tem caído demais, sabe? Essa queda da qualidade, para quem não sabe, foi um dos fatores, não creio que tenha sido o único, mas foi um dos fatores que levou a McClelland a sair do mercado, né? Foi a queda da qualidade do tabaco fornecido dentro dos Estados Unidos. Ele acha que também nos próximos 10 anos, as restrições sobre o tabaco, impostas pela FDA lá, que é a Anvisa dos Estados Unidos, vão aumentar muito. Ele tem esse receio, sabe? E tudo isso preocupa ele demais, porque o conceito empregado pelo Patel e por ele também, né, na condução dos negócios da Watch City Cigar, é que as misturas deles sejam de alta qualidade, né? E com a queda da qualidade dos fornecedores, tem muita gente que está produzindo menos, tem outros que estão largando o mercado, então ele tem essa preocupação, sabe? Uma hora o tabaco não vai permitir que eles tenham a mesma qualidade nas misturas para tabaco. Visão dele. Eu não sou capaz de julgar isso porque eu não entendo dessa área. E uma outra preocupação que ele tem para os próximos 10 anos, e ele fala que essa preocupação é muito grande, sobretudo em relação às house blends ou às boutiques, né? É que elas vão diminuir muito. Por quê? Porque os blenders, as técnicas que eles usam, o conhecimento que eles têm, vai acabar se perdendo, porque elas vão não ter qualidade, as restrições vão aumentar, o blender vai ter que mudar de ramo, porque não vai mais poder fazer aquilo, vai ter que trabalhar numa outra tipo de atividade. E pior, que não tem uma escola que ensine novos blenders, sabe? O pessoal, ele conta, né, que ele mesmo, ele teve que aprender na marra a fazer mistura. Que ele ligava para um blender mais experiente, olha, como é que faz isso? O blender falava 80% da receita, os 20%, sabe aquele pulo do gato? O cara não falava, ele tinha que ir lá descobrir. Então o que ele fala? Que hoje, com a saída desses blenders do mercado, pela diminuição desses produtores menores de mistura, essas receitas, essas formas de manusear o tabaco para fazer uma boa mistura vão acabar meio que se perdendo, né? Além do mais, que também os próprios blenders também não têm interesse em ficar contando os pulos do gato para ninguém. E a gente vê isso por aqui também, você conversa com os blenders, como é que é isso? O cara fala até certo ponto, depois ele dá uma baforada no cachimbo e esquece do assunto. Bom, mas enfim. Tem uma coisa. Espera aí que eu vou tocar um foguinho no meu cachimbo.
Gente, tem uma coisa que vocês precisam saber sobre o Arnikill também que eu achei bem legal. Ele é apaixonado por esse tipo de cachimbo aqui, né? Por essa marca de cachimbo Mastro de Paia, que é um é um cachimbo italiano, né? Também gosto, uma delícia. E eu tô fumando no meu Mastro de Paia em homenagem a ele. Eu tô fumando esse tabaco aqui, ó. Old Dominion, que é da Watch City Cigar, é um belíssimo vapor. Bom, eu tenho alguns maços de palha. Se você tiverem curiosidade, dá uma olhada nos vídeos aí do canal sobre essa marca, é bem bacana. Um dia eu acho que eu vou até fazer o vídeo também específico da marca, né? Contando um pouco mais, que é uma marca bem legal. Gente, e como é que chega na Watch City Cigar? Olha, o site é watchcitycigar.com. Lá você tem o endereço, se você for viajar e for até lá. E você tem pelo site. Eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena, digita aí no seu Google e acessa o site, vale a pena, é muito bacana o site, sabe? Vocês vão encontrar lá charutos, vão encontrar outras marcas de tabaco, vão encontrar acessórios e vão encontrar as marcas feitas pelo Werner Quintiliani, né? Olha, tem muitas opções de tabaco, sabe? Muitas. Vocês estão vendo aí, é muita coisa. E eles têm uma coisa legal que o Arnikill fala. Essa é uma política lá no site. Claro, isso não está no site, mas ele fala que faz. Que ele manda para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Ele manda para qualquer lugar. Que se o tabaco for apreendido pela Receita ou for devolvido por não poder ingressar no país, que ele te dá o crédito, né? Ele te dá o crédito. Ele só não te devolve o frete, mas o valor do que você comprou, ele te dá em crédito para você tentar comprar de novo. Eu acho isso justo, sei lá. Por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe que não pode, né? Então a gente corre o risco. Então, o frete você assume o preço do tabaco, sobretudo se ele receber de volta, ele fala que não tem problema nenhum, ele mantém seu crédito lá. Eu acho bem legal essa postura. Aliás, o americano para fazer negócio é bem bacana. Bom, e uma última coisa que eu acho que vale a pena assim ter em mente, né? Você gosta de escudo? Old Dominion. Ele considera o Old Dominion o escudo envelhecido. Ele, Arnikill, considera, eu concordo muito com ele. O tabaco é uma delícia. Tem um vídeo aí no canal, hein? O Simply Red. Já fiz o vídeo também. Ele diz que é considerado muito semelhante ao McClelland 5100. E que esse Simply Red, ele se tornou um sucesso de vendas em 2019 quando lançaram, sabe? A ponto, olha só como foi bem recebido esse tabaco nos Estados Unidos, a ponto de permitir ao Watch City Cigar que investisse mais na área de misturas para cachimbo. Olha o sucesso da marca, o que deve ter sido bem aceito como semelhante ao famoso McClelland 5100. Bom, gente, então como eu falei, no canal tem várias resenhas sobre os tabacos da Watch City Cigar, sabe? E eu posso dizer uma coisa. Claro, tem um que eu gosto mais, tem outro que eu gosto menos, mas eles são todos muito bons, tá? Além do que, gente, posso falar? O preço, por serem e-book, é bem mais conveniente do que o preço das latinhas que a gente vê por aí. Eu, pelo menos, acho.
Bom, ficou curioso? Você está curioso com relação aos blends da Watch City Cigar? Tem alguns no canal, dá uma pesquisada lá, vai lá na lupinha, escreve Watch City, vai aparecer a relação de blenders, ou vai nas playlists, enfim. Tem bastante coisa aí no canal. Então, gente, são essas as minhas historinhas sobre essa famosíssima, porém não muito antiga, tabacaria do Nordeste dos Estados Unidos, a Watch City Cigar Company. Legal? E com isso, gente, eu espero o quê? É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.